Caro povo de Deus, cara comunidade, nós estamos esse dia muito belo celebrando São Frei Galvão, e eu escolhi esses textos porque dentro do comum dos santos existem várias leituras possíveis. E escolhi estas leituras para homenagear esse grande santo brasileiro que nasceu em 13 de maio de 1739. 200 anos, não é, antes das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E faleceu no dia 23 de dezembro de 1822, pouco tempo depois da proclamação da independência do Brasil. É santo que foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 88, no Vaticano, e que foi canonizado pelo Papa Bento em São Paulo, em 2007. Para nós é uma grande alegria celebrar este santo brasileiro, filho de Isabel Leite de Barros e Antônio Galvão de França. Esse santo, quem estuda, quem tem contato com a sua vida, sabe que era um homem de fato muito de Deus e que era muito agraciado por dons extraordinários. Queria só comentar alguns pequenos detalhes assim da vida do santo, sobre as famosas pílulas, não é? Que disse que uma mulher grávida estava com dificuldade de ter filho. Ele escreveu no papel uma saudação à Imaculada Conceição. A mulher comeu aquela pílulazinha que ele fez com aquela saudação e conseguiu ter o filho. E foram acontecendo outros milagres com essas pílulas que ele ia fazendo, e se propagaram muito essas pílulas de São Frei Galvão. Inclusive, eu quero agradecer que minhas irmãs trouxeram para mim umas pílulas do Frei Galvão, exatamente para ver se eu me recuperava dessa minha situação de saúde, também mamãe, dos problemas que ela tem. Então, foi uma prática que foi se desenvolvendo, as pessoas foram acreditando e foi se disseminando para dizer sobre os dons de cura que ele tinha. Mas eu queria comentar dois dons extraordinários que o Frei Galvão tinha, que era o dom da bilocação e o dom da levitação. Primeiro, antes de falar desses dons extraordinários, é dito que era um santo de uma extrema caridade. Eu não vou comentar, assim, não vou querer fazer uma biografia do Frei Galvão aqui. Só fazer alguns pequenos registros, que era um homem de uma extensa caridade, grande caridade. Mas disse que sobre a bilocação, um senhor Manuel Pontes, que era um capataz, vinha de Cuiabá, estava às margens do rio Tietê, em Potunduva, município de Jaú. Vocês de São Paulo devem saber onde é que fica esse local. E no meio do caminho, disse que esse capataz era muito ríspido, muito grosseiro, e um caboclo que estava sob a sua responsabilidade, o Apolinário, aproveitou quando ele estava descuidado de atacá-lo com falcão para matá-lo, e fugiu. E esse Manuel Pontes, que sofreu o golpe de falcão, ele disse que ele viu que ele ia morrer, sem confissão. Então ele pediu a Santo Antônio que enviasse para ele um frade para poder ele se confessar antes de morrer. E que pediu a São Frei Galvão para ajudá-lo e socorrê-lo. É dito então que São Frei Galvão estava em São Paulo, nesse mesmo momento, fazendo uma pregação. E no meio da pregação ele parou para rezar uma Ave Maria por uma pessoa que estava agonizando. Diz que ele parou a pregação que ele estava fazendo para fazer oração. E as pessoas lá que estavam lá nessa região do rio Tietê disse que viram o Frei Galvão aparecendo. Não sabe de onde ele apareceu e nem também como ele foi embora. Disse que o Frei Galvão então apareceu, colocou a cabeça desse homem no seu colo, o confessou em voz baixa, o homem faleceu, depois ele foi embora, e o pessoal disse que não sabe como é que ele apareceu e desapareceu. E, segundo os relatos, foi um tempo que ele teve parado, rezando lá na pregação, por uma pessoa que estava, vamos dizer, agonizando. Então,
Também sobre levitação, é dito que pessoas viam, quando ele estava se recolhendo, andando pelas ruas, as pessoas admiravam que ele ia, quando ele se recolher, ele estava andando nas ruas, mas ele não estava tocando o chão. Ele ficava flutuando pelo espaço. Isso para falar de um alto grau de santidade, de sinais que o acompanhavam, de dons que ele tinha. Mas esses dons que ele tinha, ele colocava para a serviço da caridade e da propagação do reino de Deus. Essa beleza que nós temos aqui na primeira carta de São Pedro. São Pedro diz: como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Todos nós recebemos dons. Inclusive, na teologia, existe uma apresentação, esforço de apresentar diversas realidades da nossa vida como dom. Por exemplo, a nossa vida é um dom. É um dom de Deus para nós. É um presente de Deus para nós. Os trabalhos, as atividades que nós temos, que nós desempenhamos até para a nossa própria sobrevivência e sustento da nossa família, é um dom que nós recebemos de Deus para que a gente possa se manter a família e fazer também o bem para a sociedade, porque o nosso trabalho, ele não é só uma forma da gente ganhar dinheiro para ter o alimento à nossa mesa e ter as possibilidades do nosso próprio consumo. Mas o nosso trabalho, a gente precisa vê-lo na perspectiva de um dom que a gente tem e oferece ao serviço dos outros. Mas todos nós temos tantos e tantos dons. Temos dons diferentes. Por exemplo, como vocês sabem, eu tenho um dom de desenhar, de pintar. Como também o Renato tem, o Renato de tocar e outras coisas mais. Eu não tenho um dom de cantar. O pessoal já até me reclamou: por favor, padre, não cante quando estiver na missa perto do microfone, porque atrapalha o canto do pessoal. Porque eu não sou uma pessoa entoada, eu evito mesmo. Eu sei, reconheço. Agora, porque eu não sei cantar, eu vou ficar doido porque não tenho um dom do canto? Eu tenho outros dons que o Senhor me deu. E na vida da gente é assim: um tem um dom de cantar, outro tem um dom de desenhar, outro tem um dom de cozinhar, de fazer outras coisas, de fazer tricô, de fazer crochê, de dançar, de correr, de fazer ginástica, de coisas técnicas, de engenharia, de ensino, de assistência, de cuidado do outro. Tantas e tantas coisas, nós temos dons. Então nós precisamos também olhar para os dons que nós temos e colocar a serviço do outro e a serviço de Deus. Às vezes a gente pode ficar invejando os dons dos outros e não valorizando o nosso próprio dom. É belo que a gente valorize o dom que a gente tem. Por exemplo, a Verinha aqui, o Henrique, que tem o dom de transmitir, que tem essa delicadeza, essa gentileza de transmitir as coisas, de fotografar e de filmar. São dons a serviço que nós colocamos para a evangelização. E como é belo quando a gente vê o dom que a gente tem e, através desse dom, a gente fazer o bem aos outros. Eu fiz uma vez um pedido, foi tão interessante isto. Eu fiz uma vez um pedido à comunidade e foi às legionárias que eu pedi da paróquia. Numa festa que nós íamos ter e que eu ia fazer uma homenagem a São Geraldo Magela. E eu pedi para que as legionárias me arranjassem uns paninhos, uns lençozinhos para a gente abençoar, para fazer tipo os lenços de São Geraldo Magela, que eram considerados lenços que curavam. Então eu fiz esse pedido de uma forma que eu pensei tão simples. A legionária, pessoal, vocês precisavam ver o que as legionárias fizeram. Pegaram um panozinho, arranjaram um panozinho, botaram um bico, botaram a imagenzinha da Sagrada Família, botaram dentro de um saquinho, botaram um laço. Eu disse assim: meu Deus do céu, de uma coisa tão pequena, que eu pedi, que eu achei que era pequeno, que eu acho que eu tinha pedido, o pessoal colocou tanto carinho, tanta atenção, tanto amor dentro daquilo ali, que eu fiquei assim fascinado pela beleza
daquela ação que foi feita. Então nós temos sim condições de, com os nossos dons bem simples que nós temos, alcançar muitos corações. Também aqui no texto do Salmo, nós rezamos: esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Às vezes nós podemos estar no sentido assim, como uma pessoa infeliz, cheia de problemas, mas nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor nos escuta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Deus nos escuta. E como é belo quando a gente percebe que dentro da nossa angústia, o Senhor vem em nosso socorro. Com certeza nós temos grandes possibilidades de dar testemunho sobre isto. Em homenagem, sim, a Frei Galvão, escolhi esse texto do Evangelho de São Mateus das Bem-aventuranças, que é um texto tão belo, tão profundo, tão clássico. Os técnicos dizem que, na verdade, essas bem-aventuranças, segundo alguns estudiosos, são vários discursos de Nosso Senhor Jesus Cristo que foram aglutinados num só. Pode ter sido, como pode não ter sido, mas vamos dizer que Nosso Senhor pregou uma vez só sobre a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus; bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas cada uma dessas bem-aventuranças apresentadas aqui por Nosso Senhor na montanha é uma indicação de caminho de felicidade, de santidade para nós. Um bem-aventurado, uma pessoa que tem a vida como uma boa aventura, uma feliz aventura. E como é que nós podemos fazer da nossa vida uma feliz aventura? Olhando o que o Senhor diz. Mas são tantas coisas que nós poderíamos falar de cada uma das bem-aventuranças. Eu faço uma pergunta para você: qual é aquela bem-aventurança que mais lhe chama a atenção, que mais lhe marca? E qual é aquela bem-aventurança que você sente no coração que você está sendo provocado a dar mais atenção? Quando eu particularmente olho para essas bem-aventuranças, sempre eu tive muita dificuldade de entender uma bem-aventurança que eu vou ler aqui para vocês. É esta: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que coisa estranha. Bem-aventurado uma pessoa que fica em aflição. Ô, coisona, uma pessoa ficar aflita, não é? Quem quer ficar aflito? Ninguém. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas todas essas bem-aventuranças aqui, elas só se explicam por causa do reino dos céus. Isso quem dizia muito para mim, que eu não vou entrar aqui em detalhes, era o padre Caetano, que das continuações dos discursos do Senhor vai se entender que essas bem-aventuranças, elas só se explicam por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então essas aflições aqui não são aflições qualquer, são aflições que nós passamos por causa do Evangelho. Eu quero dizer que eu já passo muitas aflições por causa do Evangelho. Algumas vezes eu vou dormir de noite, já teve aflições terríveis. Eu disse: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Como é que eu estou passando por um negócio desse por causa de Ti, Senhor? Mas se o Senhor quis e quer que eu passe essa aflição por causa de Ti, eu aceito passar, Senhor. E eu vou ficar repetindo a oração, a jaculatória do texto da misericórdia: Jesus, eu confio em vós. E quantas aflições, em aflições difíceis mesmo, que eu já passei por causa do Evangelho, essa jaculatória me consolou profundamente. Jesus, eu confio em vós. E dentro da aflição a gente vai vendo o Senhor confortando e chegando perto da gente, tranquilizando, acalmando, serenizando. Então, nós cristãos não tem para onde correr. Por causa do Evangelho, nós passamos aflições por causa da palavra do Senhor, porque o mundo não aceita a palavra do Cristo. E também por causa da caridade. Quando a gente vai fazer uma caridade, às vezes existem caridades que são bem complicadas, exigentes, que a gente coloca em risco até a própria vida para poder fazer aquele bem.
Mas se é para fazer o risco da própria vida, está nas mãos de Deus. Então, bem-aventurados os aflitos, aqueles que se afligem por causa do Evangelho. Porque se eles estão se afligindo por causa do Evangelho, é sinal que estão procurando viver o Evangelho. Também as aflições, nós temos tantas aflições na vida que são circunstanciais da vida. E como também é importante que nas aflições que nós passamos, nós saibamos entregar as nossas aflições na cruz do Cristo. Porque se teve uma pessoa que viveu a aflição, foi o Senhor. Jesus Cristo, essas bem-aventuranças aqui, que o Senhor afirma, ilumina e diz, em primeiro lugar, ele as viveu. E nós podemos olhar para os evangelhos. Quantas aflições o Senhor passou. Quando o Senhor curava no sábado e perdoava, ficava o pessoal querendo persegui-lo, querendo matá-los. Quantas vezes o Senhor passou situações de perseguição, de violência contra ele, quase que era apedrejado, quase que era jogado abaixo do precipício quando ele foi lá para Nazaré pregar na sinagoga. Então nós temos ao longo do Evangelho constantemente o Senhor em aflição, porque está cumprindo a missão dele, realizando a missão dele. E essa aflição chega a um auge na cruz. O Calvário, a paixão que o Senhor viveu, foi toda uma aflição que o Senhor passou por causa da vontade do Senhor, por causa do bem, por causa da caridade, por causa do amor, por causa da misericórdia. Então, nesse dia que nós celebramos esse santo tão especial, que é um santo que tem o sangue brasileiro, é um santo da nossa terra, que esse homem que soube viver tão bem a caridade, que a gente possa também ser provocado como brasileiros a viver hoje o chamado à santidade, viver a bem-aventurança do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.